Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Mesmo quando não estão comendo, os bois e as vacas passam várias horas por dia mastigando. Engraçado. Ela não tá comendo nada. Por que será que as vacas mastigam sem tá comendo nada? E você tem ideia por que o gado mastiga tanto mesmo quando não está ingerindo alimento? Na teleaula de hoje, você vai ver como se dá a alimentação do boi e da vaca. E vai ver por que eles passam várias horas por dia mastigando, mesmo quando não estão comendo. Será que o fato do gado mastigar sem parar tem a ver com o tipo de alimento que ele come? Mas afinal de contas, o que o gado come? Quem vai explicar isso pra gente é Luiz Antônio, que é veterinário. Por favor. A base da alimentação do gado são as folhas de vegetais, como essas daqui, ó. Certo, folhas de vegetais. Mas será que o gado não perde peso comendo só folhas de vegetais? É exatamente esse o tipo de alimento que a gente come quando está querendo emagrecer, porque as folhas de vegetais têm pouca quantidade de calorias. Agora, os criadores não vão querer que o gado perca peso. Muito pelo contrário. Quanto mais peso ganharem o boi e a vaca, melhor. Cana-de-açúcar e capim. Couve, escarola, alface. Para saber por que o gado engorda com folhas de vegetais e nós não, vamos conhecer uma substância chamada celulose. A celulose é uma substância que está presente no envoltório na maioria das células das folhas. Nós, assim como todos os vertebrados, não temos no nosso organismo enzimas para digerir a celulose. Portanto, grande parte da celulose que ingerimos não é digerida, não se transformando em glicose. Assim, não absorvemos a celulose como nutriente. Por causa disso, para nós, as folhas dos vegetais são alimentos muito pouco calóricos. Quando comemos folhas, aproveitamos muito pouco o material que ingerimos. E os bois e as vacas, como é que eles aproveitam a celulose das folhas dos vegetais? Uma das peculiaridades dos bois, das vacas e de alguns outros herbívoros que permite esse aproveitamento dos vegetais é uma associação com os micro-organismos que vivem no estômago desses animais. É que esses micro-organismos, ao contrário dos vertebrados, são capazes de produzir uma enzima que digere a celulose. Essa enzima é chamada de celulase. Só que o aproveitamento dessa associação com os micro-organismos também depende de certas peculiaridades da divisão do estômago dos bois e das vacas. Para você entender isso melhor, vamos imaginar o estômago de um boi isolado e aberto, como está nessa figura aqui. Porque, na verdade, esses órgãos são assim, um sobreposto ao outro. Quando estão pastando, os bois arrancam grandes pedaços de folhas, mastigam rapidamente e engolem. E esse alimento mal mastigado vai direto para o rumen, onde fica armazenado por algum tempo. No rumen, os micro-organismos, que são em grande quantidade, já começam a digerir a celulose. Uma parte da glicose resultante dessa digestão é usada na alimentação dos próprios micro-organismos, que, bem alimentados, podem se multiplicar rapidamente. Depois de algum tempo no rumen, o alimento passa para o retículo e do retículo volta para a boca, onde é demoradamente mastigado. As folhas são trituradas em partículas bem pequenas e misturam-se à saliva abundante, um processo chamado de ruminação. Nessa primeira etapa da digestão, o alimento passa pelo esôfago, rumen, retículo e de novo pelo esôfago. Quando volta para a boca, o boi começa o processo de ruminação, mastigando por mais algum tempo o alimento que já passou pela primeira fase da digestão. Mãe! E é, Dudu? Vem cá! Que foi, filho? Ô mãe, depois que o boi rumina o alimento, o que acontece? Ora, Dudu, aí o boi engole o alimento outra vez. E o que acontece quando o boi engole o alimento pela segunda vez? O alimento volta para o rumen, onde fica por mais algumas horas. E durante esse tempo, lá dentro do rumen,
os micro-organismos digerem praticamente toda a celulose dos vegetais que foram triturados. Virando partículas, né? Exato. E por serem partículas bem pequenas, os alimentos podem ser melhor digeridos, já que aumenta a superfície de contato entre eles e as enzimas digestivas. E você já viu numa outra teleaula que é muito importante que exista uma grande superfície de contato entre os alimentos e as enzimas digestivas, não é isso? Exatamente. E ao final de algum tempo, a maior parte da celulose ingerida pelo boi é transformada em glicose através da ação das enzimas dos micro-organismos. Parte desta glicose é usada pelos próprios micro-organismos para o seu metabolismo e produzem ácidos orgânicos, que para eles são inúteis. Além disso, os micro-organismos produzem vitamina B e proteínas, que são sintetizadas a partir de substâncias não nitrogenadas e sais de amônio. Mas será que só os micro-organismos são capazes de sintetizar proteínas a partir de aminoácidos? Sabia que todos os indivíduos são capazes de sintetizar proteínas a partir de aminoácidos? Nós absorvemos aminoácidos resultantes da digestão de proteínas e os reorganizamos nas nossas próprias proteínas. A diferença dos micro-organismos dos ruminantes é que eles são capazes de utilizar sais nitrogenados e sintetizar aminoácidos e proteínas. E as proteínas que os micro-organismos sintetizam também servem de alimento para os bois. Antes de continuarmos a nossa investigação sobre a alimentação dos bois e das vacas, vamos conferir alguns dos constituintes do rumen nessa primeira etapa da digestão. A glicose, produzida pela digestão da celulose feita pelos micro-organismos, os ácidos orgânicos, produzidos pelos micro-organismos, a vitamina B e as proteínas, também produzidas pelos micro-organismos, e os micro-organismos e a celulose não digerida. Todo esse material vai formar o bolo alimentar, que, engolido pela segunda vez, passa por todos esses outros compartimentos do estômago até chegar ao intestino. Algumas substâncias são absorvidas diretamente pelo boi e outras precisam ser digeridas para poderem ser aproveitadas. A glicose, os ácidos orgânicos e a vitamina B podem ser absorvidos pelas células que revestem o intestino e entrar na corrente sanguínea do animal. E as proteínas e os micro-organismos, que apesar de também serem alimentos para o boi, precisam ser digeridos antes de serem absorvidos. E é justamente o que acontece quando o bolo alimentar chega no abomaso, que é a única porção do estômago do boi que contém glândulas produtoras de enzimas digestivas. Concluindo, na segunda vez que o boi engole o alimento, ele faz esse trajeto, indo da boca para o intestino. Ô mãe, por que o boi mastiga 2 vezes a mesma comida? Você não está prestando atenção, Dudu? Eles acabaram de falar. É porque assim aumenta a superfície de contato entre o alimento e a enzima, tornando a digestão mais fácil. E essa história de rumen? Eles falaram que a comida fica um tempão no rumen. O rumen, Dudu, é uma parte do estômago do boi. Olha só na TV. Ficando bastante tempo no rumen, quase todo o alimento chega a ser digerido pelas enzimas dos micro-organismos. E é na segunda vez que o alimento chega ao rumen que a celulase pode atuar melhor, porque o alimento já está mais triturado. Agora, se caso o boi não pudesse contar com associação com os micro-organismos, que tipo de nutrientes ele deixaria de ter? Nesse caso, o boi não contaria com a glicose resultante da celulose que os micro-organismos digerem. E perderia também os ácidos orgânicos e a vitamina B que os micro-organismos produzem. Além disso, deixaria de contar com as proteínas, que são obtidas quando o boi digere os próprios micro-organismos. Não, peraí, agora complicou. Se o boi digere o micro-organismo, como pode existir micro-organismo vivo dentro do rumen? Isso é fácil de entender. É que os micro-organismos encontram uma condição ideal para crescerem e se multiplicarem dentro do rumen. Por isso eles são tantos, que chegam a constituir até 2 quilos do conteúdo estomacal dos bois. Quer dizer então que os micro-organismos são fundamentais para os bois? Ah, são mesmo. Só para você ter uma ideia, os ácidos orgânicos produzidos pelos micro-organismos e absorvidos pelo boi são utilizados em reações que fornecem energia, representando
70% da energia que o boi necessita para viver. Nossa, tudo isso? Mas será que os criadores sabem disso? Alguns criadores não sabem, mas mesmo os que não sabem, acabam tirando proveito dessa associação com os micro-organismos. É muito comum eles darem sais de amônio para o gado. E esses sais são usados pelos micro-organismos para a produção de proteínas que servem de alimento para o boi, que é de onde vem a parte mais significativa dos aminoácidos necessários para o boi. Sabia que, assim como nós, os bois também necessitam de uma dieta rica em carboidratos, proteínas e lipídios? As proteínas são importantes especialmente quando o objetivo da criação é fornecer leite e carne. Depois de tudo que você acabou de ver, deve estar se perguntando se os outros animais que se alimentam de vegetais também têm associação com micro-organismos, pois alguns têm. As cabras, os carneiros e camelos, por exemplo, têm a digestão muito parecida com a dos bois, pois também são ruminantes. Já os coelhos e cavalos, mesmo não sendo ruminantes, também têm associação com micro-organismos. Um outro exemplo são os cupins, que se alimentam exclusivamente de madeira, ou seja, de celulose. E é também por causa da associação com micro-organismos que os cupins conseguem se alimentar. Além dessas diferenças entre a digestão dos animais, ainda existem diferenças nos próprios vegetais. E ainda, nem todas as partes dos vegetais são constituídas só de celulose. Esses vegetais, por exemplo, o jiló, a batata, a beterraba, a cenoura, o tomate, o pimentão, para a gente se alimentar deles, não precisa da associação com micro-organismos. E tem ainda vários alimentos de origem vegetal, que você já viu em outras teleaulas, que fornecem muitas calorias. É o caso, por exemplo, de sementes como o feijão, o arroz, o milho. Também tem as sementes ricas em óleo, como a soja. Já a cana-de-açúcar é um caule que armazena sacarose, que nada mais é do que o açúcar comum. Enfim, existem vários vegetais que servem de alimentos para nós, fornecendo muitas calorias. Como você disse, essa associação com os micro-organismos é muito vantajosa para os bois. Mas será que ela também é vantajosa para os micro-organismos? Também é. Como você viu, no rumen, os micro-organismos encontram uma situação ideal para crescerem e se reproduzirem. Fora do rumen, eles não encontrariam alimento e nem as condições que precisam para viver. E esse tipo de associação entre duas espécies diferentes, com vantagens para as duas espécies, é chamada de mutualismo. Os bezerros, por exemplo, não nascem com micro-organismos, mas logo que um bezerro nasce, a vaca lambe o seu corpo, passando para ele micro-organismos através da saliva. O bezerro se lambe e assim os micro-organismos da mãe vão para dentro do seu estômago. E dentro do estômago, os micro-organismos se multiplicam, iniciando a associação que você viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a digestão dos bois, vacas e outros herbívoros tem associação com micro-organismos. E que esses micro-organismos são fundamentais para o aproveitamento da celulose e ainda de ácidos orgânicos, vitaminas e proteínas produzidas pelos próprios micro-organismos. Viu que o rumen é um local ideal para os micro-organismos viverem e se reproduzirem. E que a associação com os bois também é vantajosa para os micro-organismos. Esta associação com vantagem para os dois lados se chama mutualismo. Agora é com você. No seu livro você vai encontrar vários exercícios que vão te ajudar a entender melhor a digestão do boi e de outros animais. Bons estudos e até a próxima. Tchau.